Olá, pessoal! Nessa videoaula eu vou fazer uma pequena introdução da função gama. Ela é uma função que muitas vezes eu gosto de falar de trás para frente por ela. O que quer dizer isso? Antes de eu falar o rosto da função gama, eu prefiro falar as propriedades, é a parte importante muitas vezes. Por que disso? Quando a gente vai operar, pensa como log. A gente não fica... Quanto vale log de 3 na base 10, log de 7 na base 10? A gente não sabe quanto vale esse valor de cabeça. Nem precisa. Isso aí até o computador pode fazer. Mas o que a gente precisa fazer e saber é operar as contas. Ou seja, a gente não precisa da função log em si, a gente precisa das propriedades da função log, não os valores em cada ponto. E no fundo é isso que eu quero passar para vocês na função gama. Para mim, o que interessa são as propriedades da função gama, não os valores. É complicado, vai precisar de computador para achar. Log também é complicado, precisa de um computador para achar. Se eu trocar log para ln, mais complicado ainda. Então pensa nesse sentido. Para a gente achar log fácil, precisou de 1 milhão de exercícios. Para achar a função gama fácil, teria que demorar um pouco mais de exercício, mas a questão é que ela é mais específica que log. Mas vocês vão ver que tem muita similaridade com o trabalho que a gente faz. Ou seja, essas são as propriedades que a gente vai trabalhar, e a gama é uma função cujo domínio está de 0 a infinito por reais. Então, nesse quadro, o que a gente vai fazer? Eu vou extrair o máximo de informação possível dessa propriedade. E no outro quadro, eu vou provar cada uma delas, inclusive pelo meu rascunhando o domínio dessa função. Então, vamos lá. O que diz a propriedade 1? A propriedade 1 está me dizendo que se eu sei quanto vale o gama de x, eu tenho que saber quanto vale o gama de x mais 1. Ou seja, se eu sei quanto vale o gama de 1, eu tenho que saber quanto vale o gama de 2. Se eu sei quanto vale o gama de 2, eu tenho que saber quanto vale o gama de 3. Se eu sei o gama de 3, logo eu sei o gama de 4 e assim sucessivamente. E a mesma coisa aqui. Então, antes de tudo, vamos operar essa propriedade aqui, que ela é importante. Então, nós temos que gama de 1 é igual a 1. Então, gama de 2 é igual a gama de 1 mais 1. O x aqui é o meu 1. E isso aqui vai ser exatamente 1 vezes gama de 1, que é igual a 2. É igual a 1. Gama de 3. O gama de 3 é exatamente igual a gama de 2 mais 1. Agora eu substituo o x por 2. 2 vezes gama de 2, que é igual a 2 vezes 1. Vou botar 2 vezes 1 assim. Quem é gama de 4? Gama de 4 é igual a gama de 3 mais 1. E gama de 4, que é igual a 3 vezes gama de 3, que é igual a 3 vezes, e o gama de 3 é 2 vezes 1. E assim sucessivamente. Então, é possível provar que, por indução, gama de n mais 1 é igual a n fatorial. Então, essa é a primeira propriedade da função gama, que é o seguinte. Daqui, a gente deduz que gama de n mais 1 é igual a n fatorial do jeito que a gente conhece. Então, o primeiro sentido é que a função gama ela estende a função fatorial. Lembra que a função fatorial só está definida inicialmente nos naturais. Você só sabe quanto vale 0 fatorial, 1 fatorial, 2 fatorial e acabou. Mas note que não sabemos mais nada além disso. Quanto é 1 meio fatorial? Isso não faz sentido, nem perguntar. Mas a gente consegue, dado alguns pontos dos números naturais, consegue estender. Criar uma curva que passa por todos os pontos. Essa curva, uma delas, é a função gama. E a função gama é bem importante nesse sentido. Então, agora, só para vocês verem como funciona também, vamos botar uma no meio. Então, se gama de 1 meio
se o gama de 1 meio é igual a raiz de π, então a gente tem que ser capaz de calcular a gama de 3 meios. Isso aqui é igual a gama de 1 meio mais 1. Substitui o x por 1 meio. Vamos fazer um pouquinho mais devagar, porque senão erra a conta. Raiz de π sobre 2. E a mesma coisa. Vou fazer mais uma só, e a última. 5 meios é igual a gama de 3 meios mais 1, que é igual a 3 meios vezes gama de 3 meios, que é igual a 3 raiz de π sobre 2 ao quadrado. E é possível, inclusive, achar uma fórmula para ela. Então, o que nós temos? Vamos pensar, logicamente, se a gente sabe quanto vale gama de x quando x pertence a 0, 1, fechado, implica que a gente sabe quanto vale o gama de x quando x pertence a todo o seu domínio. Basta ficar andando o tempo todo. E isso são as propriedades chaves da função gama que um aluno de início vai precisar. Outras propriedades, por exemplo, uma das coisas que a função é ser infinito, na verdade, você pode derivar. Essa função também é analítica. Ou seja, tem série de potências à vontade para resolver. Mas, no momento, vamos usar só isso. Então, agora vamos às demonstrações, as definições e demonstrações. Então, a primeira coisa que a gente tem é gama de x, uma definição, existe zilhares. Gama de x é igual a integral de 0 a infinito de t elevado a x menos 1 vezes exponencial de menos t dt. Ou seja, o x está aqui, coloca o valor de x e integra. Complicado de operar, e ainda a integral é imprópria. Então, vamos usar, por enquanto, que o meu domínio está em 0 a infinito, e depois eu faço um rascunho do como que provo o restante. Então, vamos primeiro, quem é gama de 1? Gama de 1, o que a gente faz? Substitui o x por 1. Então, t elevado a 0, 1. Então, vai ficar da exponencial de t dt. E isso aqui eu vou deixar como exercício, mas é 1. Limite, quando b tende a infinito, de exponencial de menos b, menos, etc. Que aí o 1 fica quando a gente substitui do 0. Aqui é um pouquinho mais interessante. Quem é gama de 1 meio? Gama de 1 meio vai ser igual a... Vou escrever aqui. É igual a integral de 0 a infinito da exponencial de menos t. Quando substitui o x por 1 meio, fica t elevado a menos meio. Vou colocar um raiz de t aqui embaixo. Então, uma coisa que eu vou pedir para vocês pensarem assim, tem que dar aquele estalo, na verdade. A gente tem que saber quanto vale essa integral aqui. Muitas vezes é dado com essa informação. Vamos supor que a gente sabe essa informação. Isso aqui é verdade. Como calcula isso? A princípio eu não sei. Uma das maneiras, claro, é integral duplas. E a gente muda para coordenada polar. Isso é possível. Mas vamos usar esse fato. A gente sabe esse valor. Baseado nisso, como a gente acha aquilo? Então, como que a gente faz? A integral de 0 a infinito disso aqui. Então eu quero u ao quadrado. Se eu quero u ao quadrado, ele me pede para eu fazer a substituição u igual a raiz de t. Então, faça u igual a raiz de t. du é igual a 1 sobre 2 raiz de t dt. Olha o raiz de t dt aqui. Então, se eu botar um 2 aqui e colocar um 2 aqui, isso aqui é igual a 2 vezes a integral de 0 até infinito, o du exponencial de menos u ao quadrado du. Agora, se eu botei 2 vezes 0 a infinito ou menos infinito a infinito, como a função é par, ou seja, o que acontece do lado direito é igual ao que acontece do lado esquerdo, então isso aqui, ou se preferir, eu posso botar um 2 aqui e aqui um 0.
porque a função é π, é específico. Então, isso aqui é exatamente raiz de b. O último caso, que é a propriedade, é o seguinte: gama de x mais 1 igual a x vezes gama de x. Então, o que a gente faz? Primeiro, calcula o gama de x mais 1, para ver o que a gente precisa. Então, substitui agora o x, troca por x mais 1. Então, vai ficar t elevado a x vezes exponencial de menos t dt. Então, agora, eu quero que apareça um x menos 1 aqui. Fica x menos 1 exponencial de menos t. Então, eu quero, no fundo, derivar esse t elevado a x. Pelo tipo de integração, partes. Então, eu vou querer fazer uma integração por partes disso. Então, o que é a integração? Vamos fazer aqui, ó. F de t igual a t elevado a x, que implica que f' de t é igual a x vezes t elevado a x menos 1. Agora tem alguma chance. G' de t é igual a exponencial de menos t, que implica que g de t é igual a menos exponencial de menos t. Então, se a gente sabe isso, f vezes g, então vai ficar f vezes g, eu vou escrever uma linha a mais aqui, limite quando b tende a infinito, f vezes g vai ficar menos t elevado a x vezes exponencial de menos t, em que substitui de 0 para b. Agora, menos, aí o menos com menos mais. Isso aqui foi f vezes g', agora vai ter que ser g vezes f'. G vezes f', integral de 0 a mais infinito menos, vai aparecer com esse menos aqui, na verdade, e... tá aqui. F' vezes g, x elevado a t elevado a x menos 1, vezes exponencial de menos t dt. Tá, o que eu vou querer falar para vocês é que isso aqui é zero. Tá, daqui a pouco eu provo isso. Mas baseado que isso aqui é zero, então se eu substituir esse x para cá, ou seja, o x eu estou integrando em relação a t. Se eu estou integrando em relação a t, eu posso passar o x para fora da integral. Então isso aqui é igual a x vezes a integral de 0 a infinito de t x menos 1 exponencial de menos t dt. E isso aqui é igual a x vezes gama de x. Agora resta provar que isso aqui é zero. Então, primeira coisa, para provar que isso aqui é zero, só vou rascunhar. O primeiro fato é que eu vou ter que usar que o domínio é x maior que zero. Então, se x é maior que zero, se eu substituir o ter por zero, já deu zero tudo e acabou. Agora, no infinito, eu tenho que calcular o limite quando b tende a infinito de t elevado a x sobre exponencial de t. Isso aqui que eu quero calcular. Tem várias maneiras de fazer isso, mas uma delas é o seguinte: L'Hopital até que pode funcionar se x for natural, porque vai decaindo o grau aqui e aqui vai permanecendo. Então, se o x fosse natural, eu poderia fazer por L'Hopital. N vezes L'Hopital. Então, t ao quadrado, L'Hopital, 2t vezes exponencial de t, deriva de novo 1 sobre exponencial de t, limite quando t tende a infinito, 0. Mas vamos supor que agora o t não seja... o x não seja natural. Vamos supor que o x seja, sei lá, raiz de 2. Se é raiz de 2, o que nós temos? Com certeza... Então, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é menor ou igual a t ao quadrado, já que t elevado à raiz de 2 é menor ou igual a t ao quadrado, dividido por exponencial de t. E isso aqui é maior ou igual a zero. Então, se isso aqui acontece, eu sei que o limite quando t tende a infinito vai para zero, isso aqui vai para zero, confronto, isso aqui também tem que ir para zero. Então, para qualquer valor de x real, mas lembra, x está fixado, eu estou provando essa fórmula para cada x. Então, o limite quando b tende a infinito, disso aqui tem que ir para zero. Em particular, foi para zero. E, finalmente, a última parte, como encontrar o domínio. Eu vou deixar bem por cima só as ideias. Quem souber integral impróprio, tenta completar com mais detalhes. Mas o plano para fazer isso aqui é
desse jeito. Separa em 1 e 2. Por que em 1 e 2? Olha o que acontece quando t é igual a 0. Nós temos uma impropriedade aqui, ou seja, quando x é menor, t é igual a 0, não, quando x é igual a meio. O zero aqui é um problema sério. Se é um problema sério, então muitas vezes a gente quebra a integral em 2 pedaços, onde só tem um problema. De 0 a infinito tem 2 ao mesmo tempo, é difícil tratar. Então, separa em 2 pedaços. Vamos chamar isso aqui integral 1, integral 2, e o domínio é onde cada uma dessas duas converge. O domínio de uma função dada com integral imprópria é os pontos de x em que a integral converge. Se diverge, está fora do domínio. Então, o que quer dizer isso? Primeira propriedade. Vamos trabalhar no caso em que... equação 1, que é a mais complicada. 0 menor ou igual a t menor ou igual a 1. Se 0 é menor ou igual a t menor ou igual a 1, então, em particular, como t está entre 0 e 1, isso aqui está entre o maior valor possível é 1 e o menor valor possível é 1 sobre e. Eu botei 1 sobre 10 para deixar bem pequeno mesmo. Tanto faz. Tá, então, o que eu tenho? Essa parte aqui some. Por que eu estou falando? Porque eu quero sumir com essa parte? Se eu multiplicar essa desigualdade toda por t elevado a x menos 1, beleza, fica uma maravilha. Eu sei integrar isso em relação a t. Integral é praticamente polinômios. Então, quem é a integral disso? Só para vocês lembrarem da conta, isso aqui seria t elevado a x sobre x. Essa é a integral. Isso aqui só faz sentido se x é diferente de 0. Se x é igual a 0, é 1 sobre t, e 1 sobre t dá ln de t. E muitas vezes a gente vai querer aplicar no zero. Então, o que acontece? Se x for menor que 0, isso aqui passa para baixo. E limite quando t tende a 0 disso aqui, explode. Se x for igual a 0, vai ficar t elevado a menos 1. T elevado a menos 1, a integral disso é ln de t. Limite quando t tende a 0 de ln de t, também explode, vai lá para mais infinito, então diverge. E isso aqui, quando x é maior que 0, substituir para o 0 não é nenhum problema. Então, isso aqui converge. Por que eu estou falando disso aqui tudo? Então, olha só o que acontece. Se eu souber que isso aqui diverge, então, por comparação, isso aqui diverge. É só pensar no gráfico e ver que se a área sobre essa região é infinita, então função um pouquinho maior que ela tem que ser infinita. A mesma coisa aqui. Mas só que pensamento contrário. Se isso aqui converge, ou seja, se a área é finita, então embaixo a área também tem que ser finita. Ou seja, se isso aqui converge, isso aqui converge. Se isso aqui diverge, isso aqui diverge. E de um jeito a gente consegue ver tudo em um pacote só. Se dividir por 10 ou não tem nenhum problema. Então, em particular, converge quando x maior que 0 e diverge quando x menor ou igual a 0. E, finalmente, a última parte, eu vou deixar realmente como exercício. Tem várias maneiras de pensar. Converge para todo x real. Tá? O 0 já não é problema. E uma das maneiras possíveis é fazer x um número natural qualquer. O número natural, no fundo, faz a integração na mão e prova que converge. Faz a integração por partes várias vezes, vai reduzindo o limite, ou seja, vai, no fundo, passar por isso aqui. E quando x for um número real qualquer, então, por exemplo, se for raiz de 2, eu sei que é x igual a raiz de 2, eu sei que é menor ou igual a... Então, nós temos que t elevado a raiz de 2 menos 1, vezes exponencial de menos t, é menor ou igual a t ao quadrado vezes exponencial de menos t. Isso aqui eu sei que converge, portanto, isso aqui converge. No fundo, essa é a ideia por causa porque o zero já não é problema. Pode ser t, inclusive, pode ser menos 1 milhão, porque se dividir, não tem problema. O importante é que a minha impropriedade, meu problema, estará lá no infinito. Então, quanto maior o valor de x, maior a chance de ter problema. Mas a questão é que para todo natural não tem problema, então valores intermediários, por causa da comparação e da bom comportamento, também não tem problema. E isso prova que o domínio só pode ser de 0 a mais infinito. Não, o 0 está fora, o menos 1 está fora, qualquer número negativo está fora. É exatamente isso se a gente considerar o mundo real.
Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.